Bem-vindos a todas e a todos no canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho. Sejam todos bem-vindos. Hoje teremos o estudo aprofundado da doutrina espírita com Fátima Delgado, de Minas Gerais, Brasil. Livro 2, módulo 1, roteiro 3. Critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Estamos no item 14º. Influência dos espíritos na nossa vida. Eu vou compartilhar a tela. Primeiro. Pronto. Fatinha, vocês estão vendo aí? Não, aqui não. Tá uma beleza hoje. Pirti. Ai, ai. Tá uma beleza. Hoje é hoje, hein? Tá uma beleza. E agora? Não. Não? Bueno, vamos lá. Tá uma beleza. Ô, Senhor. Só um instante, gente. Agora vocês estão vendo, só que não estão vendo a tela. A sua tela. Vocês não estão vendo, quer dizer, Aqui. Olha lá. Agora? Não. Uhum. Não sei o que aconteceu. Eu tenho que baixar no... Tá. Já sei. Eu vou ter que entrar, gente, tudo de novo. Amém. Pronto. Agora não é possível que vocês não estejam vendo. Não. Não estamos vendo, não. Tá uma beleza hoje. Tá uma beleza. Pai, o meu tá aqui. Será que... Não, eu não consigo compartilhar porque eu tô sem a... Não, eu tenho que... Sei porque eu não estou conseguindo abrir isso. Sidney, bem-vindo. Estamos tentando aqui. Estamos brigando com o computador. Isso é bom. Lá, lá. Estou tentando baixar compartilhar a tela. Já sei. Voilà. Voilà, document. Was das está here, ok. Jetzt geht. Agora vai, não é possível. Ô, Senhor, dá uma mãozinha. Agora. Então, nós vamos hoje ver a ação dos espíritos na natureza e provavelmente vamos entrar aí nos critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Pode passar, Zelinha. Então, quando Jesus nos diz, né, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pode passar, Zélia. O mal, na verdade, muitas vezes a gente pensa que é o mal de fora, mas é o mal de dentro. Né? Meu egoísmo, meu orgulho, e vai por aí afora. E no Livro dos Espíritos, tá lá, algumas vezes eles têm o homem como razão imediata de ser, mas é frequente terem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio, da harmonia das forças físicas da natureza. Então, tem espíritos responsáveis por todas essas forças, naturalmente, todos sob o comando de Deus. Pode passar, Zelinha. Então, entendemos que mesmo nessas condições, há espíritos presentes controlando o fenômeno natural, atentos à sua manifestação, tendo em vista os ditames da vontade divina.
Porque senão viraria uma confusão. Se imaginemos, qualquer espírito vem para mexer na natureza do jeito que ele quer, não é bem assim. Deus está no comando e esses espíritos vão colaborar. Pode passar, Zélia? Por esse motivo, então, afirma os espíritos superiores. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, vão ter espíritos mais simplórios, que cuidam da natureza, e espíritos bem mais elevados. Não é Deus diretamente que vai estar fazendo esse trabalho. Ok? Na questão 537, né, pela mesma razão, poderia então existir espíritos que habitam o interior da Terra e presidam fenômenos geológicos? Então, vamos ver lá o que os espíritos respondem. Eles não habitam realmente a Terra, mas regulam os fenômenos e os dirigem conforme suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fatos e os compreendereis melhor. Existem, pode deixar aí, Zé. Existem grupos que afirmam que no interior da Terra existem espíritos vivendo lá, mas ainda não ouvimos espíritas fazerem essa afirmação. Nós não temos conhecimento disso, né? Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte no mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que ou serão ou que foram. Eles fazem parte da equipe espiritual presidida, o grande responsável é Deus. Sabemos que Jesus é o grande coordenador, né, o criador do planeta Terra. Então, além de estar sob a supervisão divina, está sob a supervisão de Jesus. Ok? Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores? Aí a resposta é formidável, né? Depende do papel mais ou menos material ou mais ou menos inteligente que desempenham. Uns estarão no comando, outros estarão executando. Vai depender do grau de complexidade da ação. A produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é apenas o espírito que age ou ele se reúne em massa para produzi-lo? Reúne-se em massas inumeráveis. Ora, o próprio Jesus deu uma ordem, né? Ele conversa com o mar, naturalmente, esses espíritos responsáveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza agem causa em virtude do livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletido? Então, vamos ver lá o que os espíritos respondem. Uns sim, outros não. Então, figurai essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da face do globo não seja necessária para a harmonia geral? Então, nós temos aí os plânctons, né? Nós temos toda essa vida no mar e está tudo interligado. Existem seres no mar que não têm olhos porque a luz não chega lá. Mas tudo que existe na Terra, todos nós estamos interligados. Não tem jeito de a gente estar à parte. Seja dos bichos mais complexos aos mais simples, estamos todos interconectados. Nós estamos interligados. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, mas para você não. Sidney, senhor, ou não sei, tu és do Célia Xavier?
Conheço, sim. Eu moro próximo do Célio Xavier. Mas é você que é lá do Célio Xavier, não é isso? Eu, esposa, sogra, quando conseguia andar, agora já não tá indo mais, mas nós íamos sim, nós somos. Ah, não, é porque eu estou fazendo confusão, desculpa, porque eu pensei que fosse um outro Sidney que eu assistia aos estudos. Ah, não, então não. Tá, Não, obrigada. mas já fui sim, já várias vezes. E moro próximo do Célio também. Ah, então tá. Só para poder tirar uma dúvida, entendeu? Porque eu queria saber se é o mesmo Sidney que eu estou assistindo o estudo. Por isso. A Obrigada. próxima, a Qualquer próxima, coisa, pode, por favor, ó, aqui o estudo, nós interagimos, é um grupo pequeno, a maior parte aqui dos estudos é online, não é tem essa mesmo. problema. Aqui o objetivo é esse, cada um estarmos interagindo, não é isso, Fátima? O objetivo é aprender, não é ficar falando, não temos a preocupação de terminar o assunto no dia. Negativo. Fazemos Ok. como se fosse humildinho, cada um vai tirando as suas dúvidas, e se não der tempo para terminar no caso, o item aqui, no caso que é o 14, 14º, não tem problema. Eu gostaria de saber se há alguma pergunta, porque tem uma pessoazinha aí, sabe? Que havíamos já comentado, E não sou eu? que não é nada Selma, que ela tem muitas. Estávamos conversando sobre os espíritos elementares. Então, eu acho que. E aí, Selma? É. Na verdade, eu queria pedir se tem como voltar lá na primeira questão. Eu achei que passou tão rápido assim que eu não captei o que, Ah, sim. né? Aqui? Isso. Esse? Uhum. Então, eu não entendi bem essa afirmação, sabe? É, é, tudo que eles fazem tem um objetivo, nem é um, né? São vários objetivos. É a garantia do processo evolutivo do planeta Terra. Uhum. Então, o homem, nós, vamos dizer assim, o principal aqui desse planeta, né? O que atingiu um estágio evolutivo maior. E o objetivo deles é sempre restabelecimento do equilíbrio. Às vezes, alguém me falou assim, nossa, foi um evangélico, nós estamos vivendo sob a ira de Deus. Eu falei, como assim? Você não está vendo tanto vulcão, maremoto, terremoto? Eu falei, mas isso não é a ira de Deus. Primeiro que Deus não fica irado. Irado é nós seres humanos, é que ficamos. Segundo, que isso tem toda uma explicação científica. Por que tem terremoto, por que tem maremoto? Né? A costa da América Latina, que vai até lá em cima na América do Norte, ali é uma região de movimenta muita placa, então vai ter muito terremoto, e tem mesmo. Agora, tem espíritos responsáveis que trabalham com isso? Tem. Mas não nesse sentido de que Deus está nos punindo, imagina. Não, isso faz parte. Inclusive, a Terra está morrendo, né? Daqui a talvez uns 4 bilhões de anos, a Terra não vai existir. O Sol está esfriando. Mas é um processo natural. Morre planeta, morre estrela, nasce planeta, nasce estrela. Eu te faço essa pergunta, Fátima, pelo seguinte, eu achei bem interessante que ele vai dizer que o único objetivo é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza, né? Então, Sim. Lógico, nós fazemos parte da natureza. Sim. E eu sempre digo que algumas pessoas passam pela natureza assim e não sentem nada, né? E eu acho que exatamente, né? Então, vamos colocando aí num grau menor, né? Da própria pessoa em relação à natureza, sabe? Isso. Então, essas forças... Então, a questão que eu sempre digo, eu falei, aqui tem alguma coisa, porque não é possível que algo te traga um bem-estar tão grande, sabe? Quando você está ali... Aqui, você sabe, aqui na Suíça, a natureza é maravilhosa, né? No Brasil também, mas nas grandes cidades é mais complicado. E eu me sinto muito bem, eu me sinto curada, às vezes, sabe?
sabe? Eu me sinto restabelecida. E então a pergunta, né, que eu sempre falo, né, ali tem algo que eu não sabia, agora você explicando que existe realmente aquilo que eu pensava, né? Existe essa energia, né? Uma espiritualidade que trabalha com isso. Sim, todas, você imagina. O mar, por exemplo, na obra de André Luiz, isso é muito relatado. Desencarna espíritos que têm merecimento, eles são levados para a beirada do mar para receber aquele fluido do mar para se recuperarem. Tem os espíritos responsáveis pelo mar. A gente aqui não tem olho de ver, né? E de várias formas, Aqueles gnomos, aquele que nós vimos que de vez em quando... Alô, senhor Cid, muito obrigado por ter colocado a câmera. Eu sempre peço para colocar a câmera, porque é bom. Ficar vendo só essa parte escura é horrível. Quem puder colocar a câmera, por favor, interaja conosco. Não é obrigado, mas seria muito agradável. Seria mais agradável. Então, como nós estávamos falando, ela acabou de... Foi aqui, né, Fatinha? Aqui está em vários... Existem vários níveis. Eu não sei qual foi, não sei se eu pego aqui. Não. Vários níveis. Sempre haverá uma hierarquia espiritual. É uma hierarquia. Então, deixa eu ver se é isso. Qual é esse que eu tinha? Deixa eu ver se eu peguei. Esse aqui, ó. Ó. Aí, ó. Você tem as florestas, né? Quando você entra num lugar assim, cheio de árvore, a gente sente um bem-estar. A gente se refaz. Vai tomar um banho de cachoeira, você volta renovado. E eles estão lá, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Inclusive, se nós vivemos como dizem os mineiros, causos, os mineiros gostam muito de falar os causos, né? Isso. Lembra, se eu não me engano, um dos causos do Chico, que havia um senhor que sempre passava num determinado local com um burro. E, nossa senhora, como ele batia no burrinho. Como batia. E ele era conhecido. E, se eu não me engano, não sei se foi o Chico, eu acho que foi, que eu vi isso. Estavam dizendo até que um responsável espiritual, vou dizer responsável espiritual, pedia a não sei quem para poder, de uma certa forma, frear ou minimizar a agressividade do proprietário do burro. E o Chico estava conversando, não sei se, gente, está na minha cabeça Chico, tá? Eu não sei, como se eu estivesse ouvindo um desses causos, eu posso dizer... Hã? Então, essa pessoa falou que viu como foi pedido, que conversou com ele. E o que aconteceu? Ele caiu da charrete. O burro deu uma patada. E ele, no caso, se despertou para algumas coisas. Mas o que eu quero dizer é que o responsável, não responsável pelo burro, mas que existia ali seres que se estavam preocupados, que ele era como eles estavam tratando o burrinho. Mas isso é um dos, mas não significa que seja só daquele burro. Não, porque para cada espécie também existe hierarquia. Isso é algo para nós que acreditamos e que sabemos que há uma vida após a morte, que há uma hierarquia, isso é normal. Cada plantinha que vai nascendo... Espera quer dizer que os responsáveis espirituais não vão ter os seres que vão auxiliar no despertar ou no aflorar de uma árvore, de alguma coisa, de uma certa forma, se tiver necessidade, ou aparecer outras espécies, não sei o quê, mas existe. Quando nós... muitas pessoas ainda, até algumas pessoas veem essas formas na floresta.
Ele se vê mais na floresta, né? Sim, Eu passo podemos amanhã, não passar. sei. Bom, eu não sei quem está falando. Por favor, desliguem o áudio. Podemos passar, o Selma? Não sei onde parou aqui, não foi, Fátima? Podemos? Sim. Isso, Aqui, Fátima? isso. Aqui, né? Agora pode passar para frente. Isso. Então, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto eles ensaiam para em plena consciência do arbítrio, agem sobre certos fenômenos de que são agentes sem. Os espíritos ainda não nos trouxeram muitas informações sobre isso, né? Mas tudo é aproveitado no universo. Isso é bem claro. Então, do espírito mais inteligente ao mais competente, todos terão utilidade. Tudo é aproveitado, né? Deus é muito misericordioso. Passo. Pode passar, Zelinha. Primeiro executam e mais tarde, olha que beleza, quando a sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir. Escola é um treino, né? Eles treinam, recebem ordens, executam. Daí a pouco, imagina, digamos que entrou numa obra um servente de pedreiro, ele aprendeu o ofício de pedreiro, eu conheci um que foi fazer curso de engenharia civil, enquanto estudava virou mestre de obras e depois virou engenheiro da própria construtora. Seria mais ou menos isso aqui, né? Aí dá para se notar perfeitamente, né, Selma? Tá vendo? Que é uma hierarquia, é tudo questão. Olha, não há como. Evolução. Temos que passar gradativamente. Por isso. É uma lei natural. Pode passar. Alguma pergunta, gente? Tudo bem aí? Tudo certo aqui. Tudo. Eu não estou vendo. Alguém, eu vou ver aqui, tem alguma. Só um instantinho, Fátima. Ok. Porque. Bom, deixa eu ir lá. Não tem nenhuma pergunta, não. Vamos lá. É isso, Fátima. Tudo na natureza. Estamos todos interligados, desde o ato primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, na verdade, isso aqui dá várias teses de quântica. O átomo de hoje será o anjo de amanhã. E nessa escala de espíritos que trabalham pela natureza é a mesma coisa. Não vai fugir disso daí, né? E aí a gente, então, começa os critérios de estudo e interpretação do Evangelho, né? Definir quais são os objetivos, definir os critérios para o estudo e a interpretação do Evangelho. Tudo isso que a gente estudou antes foi para agora nós compreendermos melhor o Evangelho. Pode passar, Zelinha. Então, quais são as ideias principais? Saber retirar o espírito da letra e situar-se na mensagem no tempo e no espaço. Porque ler do jeito que está lá e falar que é assim, olha, o Novo Testamento vai virar uma loucura. Nós vamos falar que Jesus está doido. Mas, se a gente tira o espírito da letra, compreenderemos de uma forma muito mais profunda o Evangelho. Muito mais. Que é o que nós vamos começar hoje, né? Com a parábola do bom samaritano, que é belíssima. Então, o que eles falam? É muito importante orientar
A gente precisa saber, né? Onde aconteceu, que tempo que aconteceu, geograficamente. Nós vamos ver que nessa parábola do bom samaritano, como que a geografia vai ser importante para nós compreendermos. E uma coisa também que, como nós fazemos o estudo do miudinho, como se diz, né? A gente chama miudinho carinhosamente. Mostrei também para eles aquele esquema que a Magda, o pessoal lá da União Espírita Mineira, acho que eu digo pessoal, né? União Espírita Mineira, eles utilizam, tem um símbolo que utiliza materiais, como ela está falando. E vocês já viram isso? Vocês se lembram daquela como se fosse ai, meu Deus, daquele negócio da abelha. E isso que ela está falando. Por isso que naquela época eu mostrei aquele esquema. Vocês se lembram do esquema? Pronto. Por quê? Porque a União, quer dizer, eu não sei se foi a União Espírita Mineira, aí a Fátima vai me ajudar, vocês aí de Minas, ou se foi o Grupo Emmanuel que começou. Se eu não me engano, foi o Grupo Emmanuel com o estudo do Mildinho, não foi, Fátima? Lá com a Foi. Honório Abreu? Foi o Honório Abreu que começou com isso. Honório. Foi com o Honório Abreu. Pronto. Foi. Aí depois eles fizeram aquele diagrama, não, no diagrama. Como é que se chama, meu Deus do céu? Eu acabei de falar. É um esquema, pronto. E eles mesmos, a Magda, que é a sobrinha dele, diz que eles se basearam no livro 1 e no livro 2 do EAD. Então, por isso que vocês vão ver aqui algumas coisas, por isso que nós vimos naquele esquema, é porque eles quando iniciaram isso, porque depois eles desfizeram-se o grupo, né? Mas eles se basearam no livro 1 e no livro 2. Por isso que nós tivemos que passar por toda essa etapa para podermos adentrar no estudo, enfim, do Evangelho, né? Porque, aliás, estamos no número 2, né, Fátima? Como ela falou. Isso mesmo. Pode Posso? passar, Zé. Então, o estudo e a interpretação do Evangelho deve necessariamente considerar o seu sentido espiritual. É preciso aprender a separar a exposição puramente literal de entendimento relativo e, às vezes, controvertido do sentido espiritual que oferece conclusões lógicas à nossa perquisição. É o que nós vamos ver com a parábola. A gente vai ter a história, mas por trás da história muito mais. Se nós ficarmos apegados à letra, nós vamos ter uma interpretação do Evangelho, nossa, completamente diferente, e às vezes ilógica, e às vezes até contra o próprio ensino de Jesus, se a gente fica preso na letra. Posso, Sônia? Sim. Então, o que o ensinamento espírita vai nos oferecer? É uma excelente base para compreender o significado das lições evangélicas. Porque retira o espírito da letra e situa a mensagem geograficamente, historicamente. Então, lança muitas luzes sobre os ensinos de Jesus. Ok, Zalinha. Então, elaborar um esquema de estudo que considere aspectos históricos, geográficos, um sentido geral e particular das circunstâncias ou da ocorrência de um fato, atribuições relativas a cargos e ocupações, assim como a interpretação de palavras e expressões utilizadas no texto. Nós vamos ver na parábola do bom samaritano um verbo que muda completamente o significado do ensino, né? Jesus vai dizer, né, segue-me, deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Olha, fica meio esquisito isso, né? Como que o morto vai sepultar o morto? Se o morto já está morto, é impossível ele sepultar o morto. Mas quando ele faz referência a esse morto sepultar o morto, não é um defunto sepultando o outro. Pode passar, Zelinha.
Mas por que ele fala isso, né? Se um cadáver não pode enterrar o outro. Por que será, gente? Nós estamos. Vamos interagir um pouco para não ficar tão. E aí, nós que estamos estudando o Evangelho à luz da doutrina, gente, vamos lá. Vocês que nós estamos estudando, o que vocês, e nós já vimos isso aqui, vocês estão entendendo direitinho quando nós passamos, porque é importante refletirmos, analisarmos até o tempo verbal, não é isso? Que nós estamos. Por isso que, olha só, é bom que ao mesmo tempo nós estamos repetindo. Lembra do diagrama, estou falando só diagrama, da proposta do Mildinho? É muito bom que estamos aqui fazendo essa recapitulação. Por que será que ele está dizendo isso? Onde se encontra? Olha que ela falou, geográfica, os pontos geográficos, os cargos, porque vamos tirar o conjunto. Temos que retornar àquela época que foi dita a parábola. Pronto, Fatinha? Bota aí, como é que é? Pode passar, Zelinha. Desculpa aí, Fatinha. É porque, sabe por quê? Porque nós estamos estudando o Evangelho de 15 em 15 dias, como você sabe. E muitas pessoas que não estão assim conosco no estudo, para que entenda que por que utilizamos esse método? Para se tornar mais fácil. E agora, para aquelas pessoas que não iniciou conosco, vai ser mais fácil também na continuação desse estudo. Tá, Fatinha? Desculpa, tá? Não, de jeito nenhum. Então, quem que eram esses mortos a que Jesus se referia? Mortos de espírito. Olha que diferença. Não despertaram para o trabalho de conscientização espiritual. Ainda vivem presos às ilusões da matéria. A consciência ainda está uma consciência de sono, é uma consciência adormecida. Então, e esse aqui é um morto e não o morto defunto. Agora, se a gente não sabe disso, a gente vai falar, nossa, Jesus dedou o cabeção, né? Como é que um defunto enterra outro? Olha a diferença, né, da interpretação do Evangelho quando a gente separa o espírito da letra. Mas nesse caso também, às vezes nós estamos mortos de vez em quando. Não mortos assim, não é? E nesse sentido, sim, mortos de espírito. Né? E não do corpo físico. Exato. Pronto? Pode passar, Zelinha. Então, o Emmanuel também vai nos esclarecer, né? Um gênero temível de morte, da consciência denegrida, torturada de remorso, paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada, a insensatez e o crime. Olha que morte horrorosa, aí, entre aspas. Né? Que sofrimento que é esse, estar nesse estado? Uhum. É muito doloroso, é muito difícil. Uhum. Senhor Dilson, o senhor queria falar o quê? Não, que eu não vou abrir a câmera porque aqui está muito quente, eu não estou tem adequado. problema, o senhor pode falar. O senhor está falando? O senhor falou que em relação aos mortos? Não, eu não falei nada em relação aos mortos. Queria dizer que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Aqui, vivem na terra anestesiados. Eu falei, anestesiados, distraídos. Isso. Tudo, isso, os por mortos. Isso que aí são mortos, como está falando aí. Certo. Alguma coisa, Sandro? Bem-vindo, Sandro. Sim, obrigado, boa noite a todos. Realmente, essa questão é bastante peculiar e este início de ano, que depois de um ano tão difícil que nós tivemos e que eu acho que as pessoas se tornaram-se muito mais conscienciosas, eu acho que é o despertar
ou a necessidade de despertar para esses mortos, que somos nós mesmos. Exatamente. É por isso que é isso que nós estamos falando. Quantas vezes, entre aspas, foi muito bom que o senhor Dilson falou, eu estava procurando o vocábulo, no caso, o despertar. Ficamos anestesiados, e você complementou, Sandra. É porque não é que nós, de vez em quando, mortos, como eu falei, mas desperta. Assim, nós estamos... Lembra das ondulações? Muitas vezes nós caímos aí, ó. Então, por isso que é importante o estudo, e eu digo, gente, é super importante o estudo do Evangelho. Por quê? Porque vamos entender qual o objetivo do caso do estudo. É a nossa autotransformação. Eu não sei se fala assim em psicologia, você é melhor do que eu não sei. Esse é o objetivo do estudo do Mildinho, como nós estamos conversando e estudando. Sim, senhor Dilson. Desculpa, Fátima, eu estou ouvindo aqui. Senhor Dilson? Continuando na mesma linha do raciocínio, o Leon Denis, no livro Página 27, no livro No Invisível, ele diz o seguinte, abre aspas, o pensamento precisa se libertar do estado de entorpecimento. Isso. Emmanuel vai na mesma linha, vivemos desatentos. Emmanuel. Eu não anotei aonde foi, mas o Emmanuel falou isso. Uhum. Então, todos desatentos. Uhum. Alguém mais? Zélia, Sim. O seguinte, o estudo do Espiritismo, o estudo do Evangelho, como nós fazemos, e a Fátima, se eu estiver errado, que me corrija, eu penso que é a almofada que nos segura nas ondulações mais embaixo. Porque a vida é um bocado isso, a vida há de haver sempre oscilações entre situações muito, muito positivas e muito negativas. Com certeza que ao longo da nossa vida a ideia será que essa oscilação seja cada vez menos abrupta. E eu penso que o Espiritismo é essa almofada que nos segura quando estamos nessas situações mais, ou seja, na curva mais embaixo. Muito bem. Alguém mais? Senhor Sidney, Mônica, por favor, nós estamos aqui para interagirmos, tá? Quem quiser, por favor. Eu sei disso. É só que, tá. para mim é o início. A Fátima me conhece bem. Eu estou ainda me inteirando das coisas. Que coisa boa. Então, todos estamos iniciando. Nós somos somos eternos aprendizes. Exatamente. Que coisa boa. Bem-vindo ao grupo. Estamos no mesmo pé. Bem-vindo ao grupo. Vamos lá? Concordo. Vamos. Fatinha? Pode passar, Zelinha. Fatinha, você me desculpa, mas eu acho que o objetivo é estar interagindo, porque senão fica muito chato. Fica muito chato. Claro. Eu acho ótimo. É um grupo pequeno, eu sempre gostei muito de grupos pequenos para estarmos assim, tirando as nossas dúvidas, interagindo, porque eu acho que é bem por aí o objetivo. Né? Zélia, sim. Pardon, sim. Zélia, eu cansei de ouvir palestra. A melhor coisa é esse estudo assim. Esse tem que continuar, ter na casa espírita. Dialogar, trocar ideia, informação. E cada um cooperando. Não é só ficar com as mãozinhas assim, sabe? Só esperar. Não, cooperar. Cooperar. Porque um estudo também se chama cooperação. Com um estudo como esse, como já falamos, cada um sabendo o tema, vai buscar nos livros para estarmos interagindo dentro do tema. Não é só a Fátima, só a Zélia, não, é o todo. Não é isso, Fátima? Isso mesmo, meninos e meninas. Pois é. Então, o Emmanuel também fala de uma forma muito bonita, né? No concerto das lições divinas que recebe o cristão, a rigor apenas conhece de fato um gênero de morte, a que sobrevém a consciência culpada pelo desvio da lei
E os contemporâneos do Cristo, na maioria, eram criaturas sem atividade espiritual edificante, de alma endurecida e coração paralítico. É a gente olhar para a gente mesmo e se perguntar onde é que eu estou nisso tudo. Eu ainda estou de coração endurecido, uma alma paralisada, na consciência ainda de sono, ou eu já estou despertando a minha consciência? Cada um pergunte aí para si mesmo, né? Que lugar que a gente está. Aí a advertência de João, ela é muito importante, né? Porque o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito. São Espírito e são vida. Então, achei isso aqui muito bonito, né? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Daí um cuidado maior ainda quando a gente for estudar o Evangelho de Jesus. Que palavra que é dita e o que ela está significando. Então, situar-se na mensagem para simplificá-la. A nossa localização no seio das narrativas evangélicas, escoimada de interesses pessoais e dosada da vontade de aprender, supera o sentido puramente histórico da mensagem do Cristo. Vai muito além, porque os ensinos de Jesus são atualíssimos, parece que ele está aqui agora falando para nós. No entanto, já foi há 2000 anos atrás. É um negócio assim, é impressionante a atualidade do ensino de Jesus. As parábolas, da forma que elas foram ensinadas, Jesus é tão sábio que a parábola é para o espírito. A mensagem é para o espírito. E o que vai acontecer? Ele é como assim, digamos que eu tenha 10% de consciência. Então, eu vou entender a parábola com 10%. Né? Se eu tenho 50, eu entendo 50. Se eu tenho 100, eu entendo 100. Imagina como se a gente estivesse subindo uma montanha. Eu lá embaixo, eu tenho uma visão, mas se eu estou no topo da montanha, eu vou ver muito mais. Por isso é que ela é tão atual, né? Alguém perguntou aí o que é escoimada, não é isso? É aquele que se livrou de uma multa, vem de escoimar, né? Ficou claro? É característica de inocente ou daquele que está livre de alguma culpa. Ele livrou-se, né? Pagou uma dívida, vamos dizer assim. Né? E nos conduz a um esforço concreto no plano da renovação espiritual, porque nos facilita o raciocínio e o entendimento na assimilação da insuperável mensagem cristã, agora compreendida e sentida à luz da doutrina espírita. E lembrando que o cristianismo, ele sofreu um golpe muito violento quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele fugiu era para a gente seguir em frente e ele virou para a direita. E no 18 de abril de 1857, retoma a terra o cristianismo de Jesus. Então, esse olhar para o evangelho à luz da doutrina nos traz aquele evangelho, nos traz Jesus de volta, né? Não, você voltou 2, Celinha. Eu apertei aqui, não, eu apertei porque estava aqui mexendo na câmera, aí apertei. Onde foi esse aqui, né? Pode passar para o outro. Onde está o escoimar?
Acho, é no anterior. Esse. Bom, eu fui buscar o escoimar, significa lady. Lady? É lady que perguntou? Significa livrar ou libertar da coima, pena, censurar, desacoimar. Quando o verbo é transitivo direto. Quando o verbo é bitransitivo, significa limpar ou livrar da sujeira. Olha aí. Observe como é importante também sabermos o significado e tirar e disso entendendo e como o Sandro falou, tirarmos as nossas sujeirinhas. Tirar as escamas da alma. Foi como nós falamos. Lembra da cebola? Que nós vamos aos poucos, né? Tirando aquelas cascas, descascando. Onde foi? Isso aqui, Fatinha? Ou administrar a sombra, né? Como Joana explica, a Fátima sabe melhor do que nós. Ah, é. Aí, Fatinha, onde paramos? Me perdi. Aí ele vai falar do cego, né? Volto? Não, volta não. Ele estava perto de Jericó e tinha um cego esmolando, né? E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo e disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava por ali. Era um cego pobre pedindo esmola. Pode passar, Zé. Então, aproximando-se ele, né, de Jesus, de Jericó, indica que, olha que coisa bonita, qualquer pessoa disposta a realizar o processo autoeducativo terá de manter inspirada no Cristo a incessante atividade renovadora no íntimo do ser para que suas ações beneficiem os demais. Não adianta eu falar que eu creio só em Jesus, que eu aceito a palavra de Jesus. Eu preciso de me transformar. Eu não posso conhecer Jesus e continuar sendo a mesma. Então, eu não conhecia, eu só ouvi ele assim de longe. Esse processo autoeducativo é diário e é pela eternidade, não dá mais. Nenhum de nós é o mesmo mais quando conhecemos Jesus. Não tem jeito da gente ser. Né? É quando chegamos a um ponto, não há como retroagir, não há como regredir, não há como. E gradativamente, quando o evangelho vai sendo interiorizado, há uma transformação. Não tem como. Não tem. Porque vai se tornando cada vez mais natural. E Jesus nos dá a possibilidade da gente ver a atuação do nosso ego, das nossas máscaras, das nossas sombras. Só assim que eu vou despertar a luz, não adianta. Eu tenho que ver minha sombra, olhar bem nos olhos dela, falar, oh, você faz parte de mim. Só depois disso é que eu dou conta de acender minha luz. Enquanto eu negar, eu não acendo a luz. Pois é. Posso passar? Pode passar, Célia. Então, é óbvio que não possuímos a capacidade revelada pelo Cristo na sua constante movimentação construtiva, muitas vezes expressa em formas verbais, tais como chegando, partindo, continuando, parando para atender, curando, levantando. Nós estamos muito longe dele. Mas, ao conhecê-lo, nos sentimos profundamente tocados e mudamos a nossa vida. Então, para mim, a doutrina espírita foi o melhor que aconteceu na minha vida, porque é o que me ajuda a mudar-me a mim mesma. Quanto mais eu me mudo, mais eu vejo que eu tenho muito mais para mudar. Como diz André Luiz, é uma nesguinha de luz e uma montanha de sombra. Né? Eu achei essa fala muito significativa.
E Que se é nós, que nós e se nós fôssemos estudar isso aqui, meu Deus do céu, só isso aqui, os verbos, os tempos verbais, eu já estou aqui, ó, eu já estou ficando meia vesga, só de ver no tempo verbal ali, lá no gerúndio, no outro. Ave Maria. Nós vamos ver a parábola, né? Os verbos usados, uma visão nova que a gente vai observar. Pois é. Posso passar, Fatinha? Pode passar, Zé. Perdão? Lembrar de só sei que nada sei. Verdade. Não, é porque quando a gente vai estudando, parece que, sei lá, o computador aqui vai ficando aí vai vendo, é impressionante, é automático. Aí já vai vendo o verbo onde está, porque nós estamos estudando, aí vai vendo, ó, o verbo está no. Olha só onde ele está, olha isso aqui que está significando. E é por isso que nós estamos estudando né, Fátima? Para aprendermos, tirarmos aí como o espírito da letra. Isso. É necessário, então, reconhecer que essas atitudes indicam ação construtiva ou ativa no bem. Tais ações não apresentam simples movimento, deslocamento de um lugar para o outro em termos físicos. Pode passar, Zé. Olha que beleza. Representa o rompimento das algemas da inércia, da acomodação, do desinteresse, as quais nos mantêm cativos de sofrimentos. Então, é aquela assim, chega, eu não tô me aguentando desse jeito, agora eu quero mudar. Então, não tem nada a ver com o outro, tem a ver com a gente mesmo. O processo de psicoterapia, eu falo que só quem tem muita coragem que vai para uma psicoterapia, porque a gente vai olhar para os capetinhas internos, as tentações são internas, não são externas, os males são internos, não são externos. Então, a gente precisa de muita coragem, e Jesus nos faz essa proposta. Ele é o maior psicoterapeuta que passou pela Terra, não existe outro. E Fatinha? E mais ainda, né? Ele nos conhecia, ele olhava, ele sabia da história de cada um. Sim, Odilson? O Heródoto Dias fala que são os macaquinhos, os nossos macaquinhos. A gente fica inventando sofrimento quando a doença não existe. O que existe são enfermos, doentes. Isso mesmo. Posso passar, Fatinha? Esse é o grande convite de Jesus, né? Sim. Desculpa. Eu me perdi. Desculpa, gente, me perdi. Pode passar. Oi. Para frente. Já passei. Para frente. Não, eu estou aqui, ó. Se Jesus é a mais viva expressão de realização e atividade no bem, que ainda não temos capacidade de imitar, nos é mais lógico, natural e cabível tomar a posição do cego, olha isso, que vivia da esmola, da caridade dos transeuntes, revelando assim as nossas dificuldades de visão no campo da alma. Até quando nós ficaremos sentados à margem do caminho, coitadinhos, que todo mundo tem que olhar para a gente, todo mundo tem que cuidar de mim, como se eu fosse, eu quero ser o sol, todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que fazer por mim. Não. Essa imagem é belíssima. Nossas dificuldades de visão no campo da alma. Fisicamente, estamos todos aqui com bons olhos. O máximo, estarmos com uma lente de aumento, que são nossos óculos. Mas enxergamos muito bem. Mas e a nossa visão no campo da alma? Como é que anda? Eu permaneço cega? Eu permaneço paralítica? Essa que é a grande questão. Eu acho que muitas vezes continuamos, se deixarmos, ficaremos cegos o resto da resistência. Porque esse cego tem muitas coisas aí por trás dele. Paralítico, é a próxima, pode passar, Zé. Olha só que beleza aqui.
A posição do cego é uma circunstância que ocorre na maioria das criaturas. Interagindo com as ideias expressas no texto, aprendemos a movimentar as mínimas reservas de boa vontade, de decisão, para colocá-las a serviço da nossa cura. Até quando a gente vai ficar cego? Até quando eu não vou querer ouvir a verdade? Já ouvi de gente assim, não, Deus que me livre eu aprender espiritismo. Depois eu vou ter que mudar mesmo. Eu falei, então, meu filho, vai logo, que você já começa a mudar logo, vai deixar para outra vida para quê? Então, claro que nós achamos isso no espiritismo, tem outras pessoas que acham isso em outras religiões. A gente está falando de espiritismo por sermos a maioria aqui espíritas, né? Mas não importa. É a fala de Jesus. Eu vou permanecer cega até quando? Eu vou esperar mais o quê? Não, já chega. A gente já ficou muito rebelde por muitas vidas. Fatinha. Passar, Zelinha. O cego, reconhecendo o próprio estado de necessidade, se aventurou a perguntar o que estava acontecendo. E essa simples indagação revela uma disposição de sair do estado de imobilidade que se encontrava, reunindo o que possuía de melhor, pedindo a Jesus que lhe concedesse condições de ver. Quantas vezes que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Quantas vezes? Então, imaginemos que ele está nos perguntando isso, o que você quer que eu te faça? Com certeza ele fará, se nós o permitirmos. Pode passar. Não, o senhor Dilson quer falar, Fatinha. Sim. Senhor Dilson? Senhor Dilson? Bom. Caiu? Gente, caiu? Não. Não, tenho o micro desligado. Senhor Dilson, está desligado o microfone. Então, depois o senhor pergunta. Não caiu, não. E ouvindo ao verbo passar a multidão. Se a posição de cego não é ideal, ainda que demonstre consciência do que carece, não é muito tranquila também a nossa colocação perante a multidão. Eita, essa multidão aqui. Eita, isso aqui. Essa multidão aqui, já estudou. Nossa, ficaria. Oh, nossa Senhora. Bom. Cada um olhe para si mesmo, né? Veja que grau que está a minha cegueira de alma, que nível de consciência que eu estou com ela. Como é que sou eu perante a multidão de fora e a multidão de dentro? E que tipo de multidão nós estamos seguindo? Que tipo, né? Como é que a gente vai saber se é espírito bom, se não é? E Joana respondeu para Edivaldo: se o pensamento é para te levar para o bem, você está sendo inspirado. Se o pensamento é para te levar para o mal, a ideia é sua. Então, olha que técnica boa para a gente usar com a gente, né? Senhor Dilson, nós temos 1h20 de estudo. Não é 1 hora. Nós perguntamos ao senhor se o senhor quer fazer. Aí o senhor não respondeu. Eu esqueci. O Chico Xavier, claro. O essencial é ser cristão. É importante ser espírita, católico, bandista, sei lá o que for. O essencial é ser cristão. Para mim, a lei do amor está em João 3,34 e João 3,35. Quem não sabe vai pesquisar lá na Bíblia. Isso mesmo. Bom,
Pode passar, Zelinha. Quantas vezes, mesmo como espíritas, já cônscios, né, já cientes de nossas necessidades, ainda integramos impensadamente a massa, sempre indecisa, sem posição definida, a mesma que repreendia o cego para que não importunasse Jesus. Isso aqui é grave. Isso é pesado. Então, é uma pergunta, é uma reflexão muito profunda essa daqui, né? Sabe que eu pensei, o que veio na mente? Muitas vezes nós dizemos sim, sim, só para poder estar seguindo a boiada. Então aí vem a multidão, porque não queremos também mostrar quem realmente somos. E aí, Será que temos força para mostrarmos o que é que somos? como? Será que temos forças para mostrarmos o que é que somos? Ou é mais cômodo, Separarmos-nos da multidão? ou é mais cômodo ficarmos como estamos. Lembra que quando às vezes... E também não é fácil. Não é fácil não seguir a correnteza. Tem que ter realmente, como você está dizendo, coragem. Muitas das vezes, entre nós mesmos, no movimento espírita, nós sabemos disso, né, Fátima? Que quando uma pessoa, vamos dizer, estamos num grupo, entre aspas, que se conhece, pessoas que se conhecem 30, 40, 50 anos. Aí entra uma pessoa, tem ideias novas, fala determinados tipos de determinado tipo de coisa, elas são castradas e são bitoladas, elas não podem, às vezes, nem expressar o que realmente está sentindo. Porque aquele grupo, antigamente se dizia, na minha época, sabe, panelinha, fica contra aquela pessoa que quer inovações, etc. e tal. Por quê? Porque muitas são as vezes que nós ficamos cristalizados. Lembra os rituais como é que se chama? Nós conversamos sobre isso. Não foi dos profetas, os rituais do Novo Testamento. Como é que é, gente? Que nós estávamos falando dos rituais que se utilizam, os sacerdotes e os... O Dilson. Os publicanos? Os publicanos... Não, o outro, os fariseus. Os fariseus. Aí estamos só o quê? Só a parte externa. E não é também isso? tem outra coisa, né, Zélia? Grupos de pessoas trazendo ideias novas, mas que não condizem com a prática espírita. Isso é uma outra coisa. Dentro do centro espírita. Isso é uma outra coisa. Plano, né? O Viana de Carvalho tem um texto que ele fala que se o espírita não tomar cuidado, ele mesmo destruirá o espiritismo. É verdade. Trazendo tudo isso para dentro do centro como se fossem atividades espíritas. E não são. É verdade. A função do espírita é ensinar espiritismo. É verdade. Ensina medicina. Então, tem gente que quer fazer cristalterapia, cromoterapia. Eu brinco que essas pias todas funcionam. Tem problema nenhum. Mas que a gente vá lá no consultório do cromoterapeuta, do que trabalha com cristal. Se a gente é espírita e trabalha com isso, então ofereça alguns horários gratuitos para quem não pode pagar no seu consultório. Eu estou vendo muito centro espírita virar isso. Nós passamos por isso. Eu tive que fazer conversarmos com um grupo, justamente por uma pessoa. Então, está muito complicado, principalmente aí no Brasil. Para nós, nem tanto, mas vocês aí está complicado. O que eu queria dizer é que muitas vezes, quando tem pessoas que se conhecem há muito tempo e chegam outras, não se dá a oportunidade também das pessoas se expressarem com ideias, porque isso já aconteceu comigo. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, não havia o estudo do ESD, não havia. Eu trouxe um material
Eu trouxe o material e falei, gente, por que nós não... Esse aqui é o EAD, naquela época era o ESD, número 1. Por que nós não estudamos, não podemos estudar o ESD, por exemplo? Entendeu? Eu Não vou se pegar uma cresce. aguinha do Célia e Fátima, eu penso que muitas vezes não é por mal que as pessoas não deixam as pessoas novas a divulgarem as suas ideias, porque mudar é difícil. E as pessoas estão habituadas ao que conhecem. E é muito mais cômodo nós mantermos onde nós conhecemos do que mudar tudo aquilo que nós temos à nossa volta e começar de novo. Porque isso é interessante conversarmos também. Posso passar? No meu caso específico, eu sigo a doutrina espírita há mais de 40 anos. Eu venho de uma família, minha sogra há mais de 90 anos espírita. Então, o que falta é o entendimento para poder participar. Mas isso não deve demorar muito. Nós fazemos um estudo nas terças-feiras à noite, com o grupo do Seja, e a interação ela existe. Então, é só aguardar para que a gente possa fazer uma participação um pouco mais inteligente. Isso. Tudo bem, seu Cirino. Posso passar? Obrigada. Posso passar, Fátima? Fátima? Caiu? Não? Zélia, Não, peraí. Por favor, a Fatinha está online? Tá. Fátima? foi tomar água, Zélia. Ela falou? Não, eu que estou mexendo. Tá. Hein, Zélia? É isso, crianças. Pronto. Você passa para frente para nós, Helena? Disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Indica que, em meio à nossa indiferença, conseguimos identificar emoções, fatos, circunstâncias que nos encaminham para o bem e que podem ser aproveitadas como lições valiosas. Será que a gente está aproveitando as oportunidades que Jesus manda passar pela nossa vida? Joana de Ângeles disse para Divaldo que Deus põe e o homem dispõe, o homem dispensa. Quantas vezes a gente recebe a oportunidade e a gente dispensa? Então, será que a gente está aproveitando essas oportunidades que estão passando pela nossa vida? As pessoas que Deus manda passar nas nossas vidas? É para a gente se perguntar mesmo, né? Pode passar aí, Celinha. E este é o papel ocupado por pessoas que aparentemente surgem por acaso na nossa vida, mas que nos impulsionam para frente, realizando, às vezes, cooperação mínima, porém eficiente. Em geral, são pessoas anônimas que nos indicam ser um momento propício para a nossa melhoria, ou para a nossa cura, ou para a nossa transformação. E eu coloquei Madre Teresa, e essa frase dela é linda, né? As pessoas boas merecem o nosso amor, e as pessoas ruins precisam dele. E nós temos uma tendência a afastarmos-nos das pessoas ruins, das pessoas difíceis. Na verdade, a gente está com dificuldade de assumir o nosso lado ruim. Aí eu projeto que meu ruim no outro e quero afastar do outro. Então, olha o tanto de gente que aparece na nossa vida e que nos impulsiona para frente. Seja um amigo, seja até um desconhecido, porque pessoalmente não conhecemos Madre Teresa, mas a vida dela é um exemplo para todos nós. A vida do Chico, a vida de um Divaldo, de um Raul,
de uma irmã Dulce, e tantos outros que a gente nem conhece, né? Mas muita gente boa passa pela nossa vida. Estamos aproveitando essas pessoas, estes ensinos? Nós somos estas pessoas na vida dos outros? Temos sido? Pode passar, Zelinha. Gente, porque faltam 5 minutos. Alguém quer comentar? Passou rápido. Passou. Quer alguém que comentar alguma coisa? Sandro, ninguém? Eu vou passar, viu? A gente só vê mais um também, né? É. Vamos Então, entrar, né? Vamos entrar, no caso, no ponto 3, não é isso, Sátima? isso. Vai ficar para a próxima, né? É melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. O que você acha? Esquema de estudo e interpretação do Evangelho. Eles podem ser conduzidos por meio de um esquema simples e eficiente que considere aspectos relevantes da mensagem evangélica. Que é, então, daqui para frente, né, estudaremos o Evangelho à luz da doutrina espírita e observando o tempo de verbo, da onde que cidade que ia, para onde que estava indo, se estava voltando, ou se estava andando por ali. Olha, essa parábola, a parábola do bom samaritano, ela é belíssima. Belíssima. Okay. Acho que a gente pode parar aqui, né, Zé? É melhor. E eu vou também parar aqui, só um instantinho. Isso. Vou parar a gravação. Então, gente, só vou parar a gravação, tá? Vocês fiquem aí, por favor. Muito obrigada a todas e até a próxima. Até o próximo estudo. Beijo no coração. Com certeza estarei no